Dando continuidade então à segunda parte dessa aula, onde eu estou mostrando como faz toda a parte das configurações de iluminação de um projeto. Se você ainda não viu a parte 1, vou estar deixando um link, um card em algum canto por aí, então acompanhe a parte 1, mas agora vai ser a continuação, fazendo a renderização final do nosso projeto. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí teu like. No Highlight Reduction, vou deixar para cá, porque eu quero um pouco mais de luz volumétrica no nosso projeto. Próximo parâmetro aqui na aba de lentes, o que eu tenho? A vinheta. Se eu for deixar a vinheta em 100%, ele vai fazer com que fique escuro as bordas do projeto. Não é isso que eu quero, vou deixar em 0. Sharps, que seria basicamente a nitidez, então quanto maior, mais nítido vai ficar o projeto. Eu não sei se eu quero ficar tão nítido assim, que às vezes ele acaba tirando o realismo da cena, mas eu gosto assim sempre de colocar, por exemplo, número baixo. Vou testando, cada cena tem uma definição. Posso colocar 5, 3, 2, você deve testar qual faz mais sentido. Nesse caso, vou estar utilizando 5%. E aqui em próximo parâmetro, de Depth of Field, ou seja, o campo, onde eu quero estar mostrando muito mais definições da minha cena. Então, habilito o DOF para deixar aquele efeito de desfoque e falo para o Twinmotion que eu quero deixar focado o meu projeto aqui na parte da cozinha. Então, a 6,92 metros de onde eu estou agora. E tudo que está na frente ele vai ficar bem mais desfocado. Aqui ele está 3, então vai ter um desfoque menor. Se eu deixar em 1, o desfoque ele vai aumentar. Então, quanto menor for esse parâmetro aqui, mais desfocado vai ficar a tua cena. Só que nesse caso eu quero estar utilizando 3 mesmo. E agora, nessa definição, eu tenho aqui, ó, Bloom the Lens Flare. O que acontece? Se eu for aumentar aqui, a princípio nada vai acontecer, mas é porque eu tenho um efeito que ele pode acontecer, que é aquele efeito de luz volumétrica na minha cena, onde materiais que são emissivos ou pontos de luz, eles começam a colocar aqueles lens flare, que é aquele efeito de lente, por exemplo, essa daqui, ó. Então aqui está no 100%, já tem efeito, lógico, ele não tá aquele efeito tão descarado na cena, porque estou com uma configuração um pouco mais baixa ainda de renderização, eu não deixei essa definição aqui em alta, eu deixei com 216 samples por pixel. E até porque eu tô com uma definição para que eu possa reduzir aqui nessas definições de lente, aqui na verdade exposição, que é o Highlight Reduction. Então eu tenho que deixar Highlight Reduction em 0 e aqui eu consigo ajustar melhor essa intensidade. Quando for fazer uma cena mais próxima, você vai entender o que eu tô fazendo. Esse efeito aqui de Lens Flare e Dirt Lente, ou seja, a lente suja, o efeito de lente acontecendo, eu não vou querer. Então eu vou deixar aqui uma renderização e um motor de renderização renderizando em baixa mesmo. Aqui em FX eu estou usando o contraste de 61 e 46. Se eu for voltar para 50 e 50, é isso aqui que vai acontecer da cena. Tá certo ou tá errado? Não tem nada demais, então vai de você fazer um teste. Então eu vou deixar aqui 67, 46, até posso aplicar aqui um color gradiente. De, por exemplo, um que eu gosto de usar bastante, esse Blue Tint. Ele vai deixar uma cena um tanto quanto mais azulada, mas eu posso fazer essa compensação aqui nas definições de câmera. Exposição aqui é balanço de brancos, eu posso aumentar um pouco mais, não para que ele fique totalmente amarelado. Então posso vir aqui e aumentar talvez para 8600K, já é uma configuração que eu gosto bastante. Aqui em saída, 1536 por 1920 foi o tamanho que eu deixei essa proporção. E a princípio já é uma configuração de iluminação que me agrada bastante. O que eu posso fazer agora é fazer a renderização dessa cena uma qualidade bem mais alta, para que eu possa realmente perceber o que está acontecendo. E como que eu faço isso? O atalho para isso é Ctrl 3, teclando Ctrl 3, vou estar habilitando as definições de renderização em alta, ou seja, agora eu estou renderizando lá com o meu máximo que eu havia definido. Seleciono para que eu possa aqui habilitar o render, não vou fazer isso agora, antes eu venho aqui em exportar, imagem, eu seleciono a minha imagem que eu quero fazer exportação, que no caso vai ser a minha imagem 1. O refinamento, vou estar deixando com o refinamento médio. Agora sim que eu já selecionei a minha imagem, agora eu vou habilitar o Patch Tracer. Então habilito o Patch Tracer e clico aqui para que eu possa iniciar a exportação. Eu faço essa exportação, aguardo aqui o tempo de render e venho aqui para mostrar para você qual que foi o resultado desse primeiro teste aqui. Então feita a renderização, esse aqui foi o resultado. Deixa eu apenas aumentar a qualidade, o tamanho da nossa cena para perceber o que está acontecendo. Se for ver como eu renderizei com 1024 samples por pixel, eu posso aumentar um pouco mais ainda, porque eu estou sentindo que está bem borrado toda essa parte aqui do reflexo dos caibros de madeira aqui no guarda-corpo de vidro. Então esse aqui é um ponto que eu preciso prestar atenção. Outra coisa, esse material emissivo que está aqui nas iluminações, eu gosto já desse aspecto que está acontecendo, mas eu ainda sinto falta agora de fazer a colocação dos pontos de luz aqui nesses 3 spots, para que o ponto de luz ele possa iluminar melhor o nosso projeto e, como consequência disso, criar uma sombra volumétrica, luz e sombra volumétrica aqui nessa bancada. E também, dependendo desse spot aqui, de repente ele pode estar projetando um cone de luz aqui, fazendo a projeção melhor das sombras aqui no piso. Então acho que vai ficar bem legal. E olhando aqui também no nosso material do sofá, e o sofá, como eu estou utilizando um desfoque de lente, por isso que ele parece que está mais borrado assim, e não está com uma qualidade tão legal esse tecido, porque eu estou utilizando aquele desfoque de lente. Mas uma configuração geral de cena eu já estou gostando. O que eu vou fazer, olhando aqui, pensando para fazer um melhor render? Eu acho que eu vou deixar esse tom de azul um pouco mais escuro. Vou trocar também o tom de azul desse tapete, vou colocar talvez um cinza ou algo do tipo, para que não fique azul lá e azul aqui. Então eu quero que fique toda a cor neutra aqui na parte da frente e o destaque realmente
identifique por toda essa parede azul. E esse material branco aqui, para que ele não fique totalmente confundindo aqui, ó, o material branco da parede com o material branco da porta, eu quase não consigo enxergar essas informações aqui. Eu acho que eu vou escurecer um pouco mais esse material. Então ele tá um RGB de 240, então eu vou deixar um pouco mais escuro, como se fosse talvez quase que um tom de cinza, para que ele possa diferenciar melhor. E esse material que eu estou utilizando aqui é o mesmo que eu tenho aqui nessa parte das marcenarias da cozinha e também nessa parte desse móvel de apoio atrás do sofá e nessa mesinha. Então eu vou fazer essas configurações aqui no Twinmotion para fazer um novo render. E essa configuração geral de luz que está acontecendo na cena, para falar bem a verdade, eu estou gostando. Eu acho que eu vou diminuir a intensidade do céu, que ele está em 10, vou deixar talvez em 5 a metade, para que eu consiga criar uma transição de luz e sombra melhor aqui para a parte interna do projeto. Porque como a luz ela está vindo principalmente lá da parte de fora, pela porta e pela aquela abertura que tem em cima, eu consigo perceber a luz entrando, principalmente olhando aqui pelo forro, olha lá, a luz entrando por aqui, aqui é essa área mais escura, e ele também já está quebrando um pouco mais essa entrada de luz. Eu vou fazer esses ajustes aqui junto com você. Então aqui no Twinmotion eu desabilitei o Patch Tracer, também troquei aqui as definições de materiais, e antes de eu continuar essa renderização, deixa eu voltar aqui para a aba de ambiente, a intensidade dele está em 10, eu vou deixar em 5, para que entre essa intensidade da luz que está vindo de fora com menos intensidade, e agora eu vou fazer a inserção dos pontos de luz aqui nessa parte de cima. Então para isso eu posso vir aqui na biblioteca, iluminação, clico e arrasto e insiro o ponto de luz. Posso fazer dessa forma ou posso fazer substituindo o objeto. Lucas, como que faz para fazer a substituição de objetos aqui onde é um objeto primitivo, eu posso substituir por uma iluminação? Se você chegou até aqui e ainda não aprendeu como faz isso, eu recomendo que você pare o que está fazendo e volte em aulas anteriores que vai estar lá substituir o objeto de uma forma muito mais inteligente. Eu vou substituir aqui esses objetos e logo eu volto com você. Eu tenho então agora esses 3 pontos de luz que eu acabei inserindo aqui no nosso projeto e eu vou fazer algumas configurações, como por exemplo, seleciono um deles e como eu fiz uma cópia de instância, todos os parâmetros que eu faço para um, eles vão alterar para o outro também. Então seleciono um deles e digo que a intensidade está em 300 lumens, mas eu estou vendo que ele está estourando demais a iluminação. O que está acontecendo? Eu tenho essa sensação que por mais que a luz de fora já está com uma configuração relativamente boa, a luz interna ela tá tentando se equilibrar. Eu quero que a luz externa seja uma luz predominante, a luz do sol, a luz do céu, do ambiente predominante. E a luz interna seja uma luz secundária, uma luz que vai dar um complemento a mais na minha cena. Então aqui ele está em 300 lumens, apenas para teste eu vou diminuir para 1, apenas para perceber o que vai acontecer. Para 1 já é uma configuração relativamente boa, porque agora eu tenho assim realmente essa sensação que a luz está vindo muito mais forte de fora. Agora o ângulo de detonação, ele está em 88, ou seja, ele está um ângulo bem mais fechado. Eu venho aqui e aumento, vou jogar talvez 150, que eu quero um ângulo bem mais aberto, porque agora a iluminação vai começar a pegar aqui nessa parte de cima. E a temperatura de cor de 4500K é uma iluminação que eu quero estar utilizando para essa cozinha. E agora o grande segredo da iluminação vai estar aqui, ó. Você percebe que a luz ela está saindo do meu ponto, ela está batendo sobre a superfície da mesa, sobre a cadeira, mas ela não está gerando sombra. E para que isso aconteça, eu preciso vir aqui em sombras e deixar habilitado. Fazendo isso, agora vai acontecer o quê? A iluminação ela vai levar em consideração aqueles objetos que estão em frente dela, que vai fazer a projeção das sombras, que é isso que acontece na vida real. Então vem aqui e deixo habilitado. A luz ela está mais equilibrada, eu tenho uma iluminação natural entrando da parte de fora, parte exterior para a parte de dentro. Com esses pontos de iluminação da Yes Light aqui, já estou criando uma sombra volumétrica. Essa sombra sendo projetada aqui é essa sombra do balcão, aqui na parte de baixo da cadeira, também aqui desse apoio que serve como uma mesa. Eu acho que assim já está uma luz equilibrada. Talvez está um pouco mais escuro essa cena? Pode ser que sim. Como que eu faço para equilibrar? Posso entrar aqui na minha aba de mídia mesmo. Aqui em câmera, eu não vou mais ajustar a iluminação. Eu vou ajustar esses parâmetros das configurações de exposição. Então a exposição estando em 1, talvez aumente um pouquinho, 1.42. Talvez. Começo a perder algumas informações, eu acho que ainda não. Vou aumentar um pouco mais para fazer um teste. Ó, 2.15. Tá muito estourado, não consigo ver direito as informações aqui, ó. Então, vou voltar um pouquinho mais. 1.55 talvez é uma definição de iluminação que me agrada mais para esse projeto. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente salvar uma qualidade em outra, para que eu possa fazer uma renderização com muito mais qualidade. Faço esse render e faço um teste, mas antes vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova cena, e essa cena eu quero estar olhando, por exemplo, como se fosse aqui dessa lateral. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero aproveitar as mesmas configurações que eu já tenho no meu projeto, que é a mesma configuração de iluminação, e vir e fazer mais ou menos esse enquadramento assim, ó. Entro aqui na aba de mídia, eu clico aqui no mais para que eu possa criar uma nova mídia. Como eu criei essa nova mídia a partir da mídia 1, então todas as definições que eu tinha na mídia 1, elas permanecem para 2. E aqui eu vou fazer o seguinte, na aba de câmera, grade de composição, eu vou deixar habilitado, e vou habilitar agora aqui também essas definições da minha câmera, para que eu possa ajustar a um ângulo de 90 graus. Para que eu fique totalmente na paralela. Deixa eu desabilitar o Patch Tracer, que não interessa por enquanto. Vou recuar um pouco minha câmera e vou fazer um melhor enquadramento. Prestando atenção para que não corte a lateral aqui da minha mesa, para que não corte os pés da cadeira, a uma altura de 1,45, 1,50 talvez, que daí fica um pouco mais a mesma distância desse pé que está aqui.
ela vai ficar bem aqui também. Eu consigo encaixar exatamente a regra dos terços, agora pensando na parte da linha horizontal da parte de baixo, essa daqui, justamente na parte da minha bancada. E utilizando essa regra aqui, nessa parte do meio, eu vou estar centralizando, dividindo exatamente esses dois pontos. Então vem aqui, atualiza a minha cena. Então o que eu tenho? Deixa eu desabilitar novamente agora essa grade aqui para que ela não fique atrapalhando a visualização. Então aqui na grade de composição, eu vou desabilitar ela e vou habilitar o Path Tracer apenas para perceber o que está acontecendo, essa definição de luz e sombras do nosso projeto. Utilizando então a regra de simetria, pegando exatamente aqui pelo meio, eu estou dividindo a cena, não estou cortando aqui a ponta da bancada, não estou cortando a ponta da parte de baixo dos pés aqui das cadeiras, então perfeito. Estou utilizando aqui então um olhar crítico para que eu possa direcionar melhor o olhar do meu observador. E agora, nessa cena aqui, vou habilitar novamente o Path Tracer, vou estar fazendo essas definições. O que eu vou fazer agora? Definir que eu quero renderizar uma cena com qualidade bem alta, tanto essa primeira cena quanto essa segunda aqui. Vou fazer a renderização e volto aqui para mostrar para você qual que foi o resultado. Então esse aqui foi o resultado da nossa renderização. Até deixa eu passar para a próxima imagem. Essa daqui era aquela primeira imagem. Aí depois eu fiz todas as alterações, trocando alguns materiais, como por exemplo a cor do tapete. Também troquei a textura desse material azul da parede, deixando um pouco mais escuro. E você já pode perceber o que aconteceu. Eu vou estar utilizando assim essa mesma definição de renderização para que eu possa mandar para o meu cliente. No caso, ainda eu poderia passar por uma pós-produção, para que nessa pós-produção eu consiga ajustar algumas coisas ainda mais na nossa renderização. E já nessa outra imagem, você já consegue perceber aquele efeito de lens flare que eu havia comentado, tanto aqui, quanto principalmente nessa iluminação. E aqui eu também vou ter essa parte bem estourada, esse efeito volumétrico, da luz volumétrica acontecendo aqui nessa parte da janela de cima. E lembra que eu havia comentado para você que eu faria também uma renderização utilizando outros motores de renderização? Nesse caso aqui, então, eu estou utilizando a renderização tipo real time nessa imagem aqui. Então essa aqui é uma mesma imagem, você percebe a diferença de uma imagem em real time e de uma imagem feita com Path Tracer, onde então essa imagem com real time ela tende sim ter uma qualidade menor do que uma renderização com Path Tracer. Mas para que você possa trazer muito mais realismo nas tuas imagens, o que eu preciso fazer em imagem, em render, em real time, basicamente vai ser usar bastante iluminação, para que essa iluminação traga as sombras e como consequência traga também volume. Então tem essas duas imagens, essa daqui, aí depois uma que eu fiz uma correção aumentando um pouco mais a exposição e uma segunda imagem também feita a renderização em real time. Então vou mostrar para você lá no Twinmotion quais foram as configurações que eu fiz para chegar nesses resultados. Então essa aqui é minha imagem original dentro do Twinmotion mesmo, como eu estou visualizando no real time, e você pode perceber aqui, ó, que a pasta real time está desligada. O que eu criei aqui dentro dessa pasta de real time? A iluminação, os decalques e os reflexos. Então você lembra lá no nosso módulo de experimentação que eu falei que para você poder trazer mais realismo em cenas criadas com motor de renderização real time, você precisa de luz e sombra, e é justamente isso que eu acabei fazendo. Então aqui nessa pasta que eu criei em iluminação, se for habilitar, você vai perceber que eu tenho várias fontes de luz, principalmente essas luzes daqui da parte de cima, eu estou criando esses cones de luz. Também tem iluminação que eu acabei inserindo no ponto de fora, e como consequência todas essas luzes elas estão gerando sombra. Então olha lá, sem a iluminação, principalmente aqui essa parte de baixo. Então perceba como a luz ela vai trazer uma volumetria a mais, criando então como consequência as sombras. E também os decalques. Então aqui em decalque, se for habilitar, você pode perceber que com esses decalques eu acabo reforçando aquelas áreas de sombra. Então ele é um processo bem mais manual, mas é assim que você pode estar fazendo para que você consiga encantar teu cliente criando renders incríveis nos seus projetos, utilizando esse motor de renderização em tempo real, caso você não consiga ter o Path Tracer habilitado na tua máquina. E depois eu também coloquei os reflexos. Então aqui dos reflexos eu estou dando esse reflexo aqui do guarda-corpo para que ele possa refletir o meu teto. Então aqui uma configuração com real time habilitado e sem o real time habilitado. Então você consegue perceber essa diferença que a luz vai trazer para a tua cena. Então quando você está fazendo a renderização sem o método de renderização Lumen ou o Path Tracer, você está utilizando o próprio real time para você conseguir trazer muito mais realismo. É importante que você saiba utilizar a luz e a sombra no teu projeto. Então tenho essa cena aqui e essa cena aqui também. Olha lá a diferença que vai dar. Deixa eu desabilitar aqui com as definições de real time e sem a luz e sem a sombra. É lógico que também, em cada uma dessas cenas aqui, eu fiz configurações diferentes do motor de renderização. Lembra que eu havia falado anteriormente? Cenas com motor de renderização, as definições, por exemplo, aqui, ó, intensidade do sol, estou utilizando 50. Já nessa cena aqui, que é outra cena, eu já estou utilizando uma intensidade do sol em 0 e também com essas definições aqui, ó, do real time desabilitado. Por que eu fiz isso? Até deixa eu voltar aqui nesse motor de renderização no Path Tracer. Eu tenho toda essa parte da luz do meu projeto, mas ela está dentro dessa camada, por isso que eu acabei
separando então. E eu gosto de trazer essa separação por camadas só para trazer esse exemplo para você de diferentes motores de renderização. Normalmente eu utilizo sempre uma mesma camada de iluminação ambiente porque eu só estou renderizando em um único motor. Aqui eu separei para mostrar para você, mas olha lá a diferença. Na imagem 6 e agora nessa imagem 4, que eu estou utilizando outras definições tanto de ambiente quanto de exposição de câmera, mas principalmente essa definição de luz e sombra aqui do nosso projeto. Então voltando aqui para nossas imagens, então eu vou estar deixando essas imagens para você fazer o download aqui junto aos materiais de apoio, para que caso você queira estar utilizando elas, fazendo a pós-produção lá no Polar, ele sirva como material de apoio. Na primeira parte eu mostrei todos os conceitos de modelagem, como você faz toda a parte de importação e ambientação de cena. Na parte 2 desse projeto, eu mostrei para você todas as configurações dos materiais utilizados aqui no nosso projeto. E na parte 3, que é essa daqui, é fazendo então todas as definições de iluminação do projeto e como consequência disso, fazendo a renderização final. Então eu espero ver você nas nossas próximas aulas.